de conceitos. Entre os adventistas, fundamentalismo envolve um segundo ponto, que é o uso de Ellen White como se fosse parte da Bíblia. Mas não é? Quase eu ouvi essa frase, não é? Fundamentalismo. Há uma ênfase na obediência, na vitória completa sobre o pecado, impecabilidade, o perfeccionismo como condição para a salvação. Dizem que justificação pela fé se refere apenas aos pecados passados, pecados presentes e futuros. É você e a lei, mais ninguém. Eles enfatizam mais a forma do que a essência. Ser adventista é não comer isso, não comer aquilo, é não vestir isso, não vestir aquilo, não usar isso, não usar aquilo. É a religião do não. É a religião em que a geladeira, o guarda-roupa e o espelho são mais importantes do que o coração. Não que a geladeira, o guarda-roupa e o espelho não sejam importantes. Creio que já deixei isso bem claro. Mas é que para tais pessoas, religião se resume a isso. Muitos são crentes sinceros, querem fazer o seu melhor, mas estão confusos, não sabem o que é graça, não sabem o que é fé, e não se sentem salvos enquanto não alcançarem a perfeição. Vivem uma religião farisaica, legalística, atormentadas pelo sentimento de culpa e pecado. Não têm a certeza da salvação e nem acham que podemos tê-la. Carregam um fardo, exatamente o fardo que Jesus carregou na cruz. Um filósofo grego, que eu não me lembro quem agora, estou me lembrando disso neste momento, ele conta uma alegoria de um homem carregando um saco pesado nos ombros. E então alguém passa por ele e oferece o seu segundo cavalo para ele seguir adiante. E ele sobe o cavalo e continua com o saco pesado nos ombros. Eu tenho em casa, queria ter trazido, eu me esqueci de trazer, ficou em cima da escrivaninha, um manuscrito. Um manuscrito concluído em 1993, por um ex-professor de teologia de São Paulo. Ele me procurara antes de começar a pesquisar o livro, dizendo: eu não creio que o ser humano, o crente, possa ter certeza da salvação. Não acredito nisso. Mas você tem pregado muito sobre esse assunto. Eu falei: pastor, pesquise, vá para a Bíblia, vá para o espírito de profecia. E ele aceitou o desafio. 3 anos depois, ele me procurou com o manuscrito. Está em casa, ficou sobre a minha escrivaninha. No manuscrito ele coloca uma carta, datada de 1993. Queria ter lido, queria ler essa carta para vocês. Ficou em casa. Na carta ele narra a sua jornada. Sempre preguei que o crente não pode ter a certeza da salvação. Então fui desafiado a pesquisar o assunto. E ao longo da minha pesquisa eu descobri exatamente o contrário. Que a certeza da salvação é um elemento fundamental, é um ingrediente fundamental do Evangelho. Coisa extraordinária, não? Perfeccionista a vida inteira. Já anos depois de aposentado, ele descobre a beleza do Evangelho. E então, no último parágrafo da carta, ele diz assim: mas eu creio que a igreja não está pronta para ouvir essa mensagem. Que tragédia! Que tragédia! Mas os perfeccionistas se consideram os únicos corretos, o verdadeiro remanescente. Criticam os que não vivem como eles. E sabem, esse é um interessante. Eu acho isso muito interessante. Querem ser perfeitos e são os primeiros a violar o Evangelho. Criticando. Mudam tudo. Mudam a doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo são agostinianos. Cristo nasceu pecaminoso. Quando falam do pecado em si, são pelagianos. Pecado é responsabilidade sua. Não é interessante? Como pode alguém ser agostiniano e pelagiano ao mesmo tempo?
a doutrina da salvação, defendem justificação pela fé como Paulo. Mas quando falam em santificação, tomam o partido dos judaizantes. Como pode? E essa praga se alastra como incêndio em relva seca. Parece imparável. O apelo é forte. Jesus disse que voltaria em breve. 2000 anos já se passaram. Por que ainda não voltou? Há algo de errado com a igreja. Vamos corrigir a igreja. E aí vem eles, torcendo e distorcendo textos de Ellen White para fazer valer as suas interpretações estapafúrdias e confundir ainda mais os que não sabem se defender a si mesmos. Quando mostramos que o texto não está dizendo isto, eles pulam para o outro. E quando explicamos que esse texto também não está dizendo isto, eles vão para o outro. Até formar o ciclo e voltarem no primeiro texto. Não admitem, não reconhecem, não mudam. Uma lástima. Trabalham sorrateiramente, distribuindo literatura clandestina, aliciam os irmãos, fazem reuniões de casa em casa, geram discórdias, dilaceram igrejas. Mas há também o fundamentalismo teológico. Nós já estávamos livres desse problema desde meados da década de 70, nos nossos círculos acadêmicos, particularmente o NASP São Paulo, o antigo IAE. Mas estamos de novo às voltas com ele. E a questão toda é Ellen White. Ellen White. Como é que eu vou harmonizar o princípio da sola escritura com Ellen White? O desejo de proteger os testemunhos inspirados de Ellen White das pressões liberais é necessário. Precisamos fazê-lo. É bem-vindo. Mas não do jeito como fazem. Somos gratos a Deus pelo ministério extraordinário da irmã White. Como ela guiou a igreja, como ela tem guiado e ajudado a igreja a enfrentar as crises. E eu vou mais longe, já disse isso para vocês. Estamos precisando de um novo profeta. Estamos precisando de um novo profeta. Estamos diante de crises que não existiam no tempo da senhora White. Estamos precisando de um novo profeta. Mas Ellen White jamais advogou autoridade canônica ou infalibilidade, conquanto seja digna de todo respeito, admiração, gratidão a Deus pelo seu ministério profético. Ellen White não é parte da Bíblia, ainda que algum se surpreenda, possa se surpreender se eu disser isto. E aí vem os oportunistas de plantão dizendo que falar isso é atribuir a Ellen White uma autoridade meramente pastoral. É hora de terminar. Mas eu quero ler algumas citações de Ellen White antes. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 416. A Bíblia e a Bíblia tão só deve ser o nosso credo. A Bíblia e a Bíblia tão só. O homem é falível, mas a palavra de Deus é infalível. Ergamos o estandarte no qual está escrito: a Bíblia, nossa regra de fé e disciplina. Quem foi que disse isto? Grande Conflito, página 9. As santas escrituras devem ser aceitas como autoridade e infalível revelação da sua vontade. Elas, as santas escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. O Espírito não foi dado, o Espírito que a inspirou, é disso que ela está falando. O Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepujar-se à Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Evangelismo 256. Não devem os testemunhos da irmã White, é ela falando, tá? Não devem os testemunhos da irmã White ser postos na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Nossa atitude e crença tem por base a Bíblia. E nunca queremos que alma nenhuma faça prevalecer os testemunhos dela sobre a Bíblia. Palavras da senhora White. Quando justificando seu ministério, ela diz: vocês não estão familiarizados com as Escrituras?
Se estivessem, não teria havido necessidade do meu ministério profético. Durante toda a sua vida, Ellen White levou os crentes de volta à palavra. De volta à palavra. Uma luz menor para conduzir homens e mulheres a uma luz maior. E aqueles que não conseguem harmonizar o princípio, o conceito da sola Escritura com a crença nos escritos de Ellen White, não deveriam se atrever a fazê-lo. Como eu disse, é hora de parar. Eu tinha muito que dizer. Mas eu vou pular o resto e vou para a conclusão. Só um detalhezinho curioso. Algumas pessoas acham que não devemos prestar atenção nos métodos exegéticos, essas disciplinas auxiliares, arqueologia, história do texto, estudo das línguas. O sentido da Bíblia é claro. Essas coisas estão sendo ditas por aí. A Sra. White sempre enfatizou a necessidade de estudar as línguas originais. A Sra. White fala do estudo do contexto literário, do contexto social, das circunstâncias. A Sra. White fala da história da transmissão do texto, coisa que jamais imaginaríamos que a Sra. White, lá no final do século XIX, o fizesse. Ela fala da história, ela fala dos manuscritos, dos erros que se introduziram nos manuscritos. E para quem acha que não devemos ler mais nada, vocês se lembram? Não leiam nada, tudo é lixo, é só a Bíblia e o espírito de profecia. Para esses, eu cito a carta 189 da Sra. White, do ano de 1900, quando ela estava exilada na Austrália. Conhecemos a história. Ela escreve para Hiram Edson, em Battle Creek. E ela diz assim: talvez eu nunca volte para a América. Por favor, dê um jeito de me enviar os meus livros. E ela diz: me mande, especialmente o comentário bíblico de Albert Barnes. Eu quero os meus melhores livros comigo aqui. Se não fossem técnicas de interpretação corretas, jamais saberíamos que eterno e para sempre não significam um inferno queimando indefinidamente. Não saberíamos que vinho não se refere só à bebida forte. Não saberíamos que lei, em Paulo, sempre se refere à lei moral, os 10 mandamentos. Não saberíamos que perfeição não significa impecabilidade. Queridos, estamos numa batalha de duas frentes. Duas frentes. Como devemos lutar? Paulo disse: não ir além, mas também não ficar aquém do que está escrito. Não ir além, não ficar aquém. Nossa única salvaguarda. Durante todos esses anos, eu procurei exaltar esse livro com vocês. E eu não preciso lembrá-los disso. E vocês já disseram para eles que este talvez seja o maior legado que vocês vão levar de mim. Estava escrito aqui. Podem se esquecer de tudo que eu falei. Mas se vocês continuarem olhando para este livro como uma fonte inesgotável de tesouros, cavarem com oração, com dedicação, tirando mensagens, e vocês sabem como que dá para tirar coisa daqui sem ser fantasioso,
sem vir com ideias malucas, apenas permitindo com que o texto fale. Este será o minha maior recompensa. Fidelidade à palavra. Por mais de 40 anos, pastor Domingos, pastor Martin, pastor Martini, pastor Reinaldo, por mais de 40 anos, passada aquela época, por mais de 40 anos, a faculdade de teologia teve na Bíblia a sua centralidade. E eu tenho certeza que o meu desejo e dos colegas é de que isto continue. A Bíblia. Deus terá um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia tão só. Lá na região noroeste da Itália, exatamente onde a Itália se encontra com a Suíça ao norte e a França ao oeste, há uma pequena região conhecida como Piemonte. Ali, numa região linda, no pé dos Alpes, existem 4 vales que foram escolhidos pelos valdenses como seu lar, seu local de refúgio. Num desses vales, na parte mais alta, mais distante, mais inacessível, eles tinham a sua escola de teologia, o Colégio dei Barba. Barba era como eles chamavam os seus pastores e missionários. E ali, neste velho, rústico edifício, Colégio dei Barba, entre os séculos 14 e 16, os valdenses preparavam seus missionários, geralmente no período de inverno, após um período de 3, 4 anos de estudos, para saírem e evangelizar o mundo. Ainda hoje o visitante, ao entrar naquela sala escura, ele pode ver a Bíblia aberta sobre uma mesa de pedra. Um testemunho do comprometimento, do amor, da fé de um povo que talvez sofreu mais do que qualquer outro pela sua fé no Evangelho e na Palavra de Deus. Estas gravuras foram feitas 15 anos depois das perseguições impostas pelo governo de Savoia aos valdenses. Ainda hoje, o visitante pode ver, em vários lugares, o símbolo valdense. Lux lucet in tenebris, que em português significa a luz resplandece nas trevas. Esta é a luz que resplandece nas trevas, seja do liberalismo, seja do perfeccionismo, do fundamentalismo. Jamais deixem o brilho dessa luz se extinguir na sua vida, onde quer que você esteja. É a minha oração por vocês, hoje e sempre. Amém. Eu gostaria de pedir a permissão aqui aos formandos, que agora vamos brindar com um belo hino em louvor a Deus, só para colocar vocês em contexto, talvez entender esse momento que está passando para o professor Wilson Paroski e os alunos. O professor Paroski, por mais de 30 anos, ele foi professor desta casa, do nosso seminário, mas este ano aceitou um convite de trabalhar nos Estados Unidos. Ele estará indo agora no início de janeiro para trabalhar na nossa universidade do Southern Adventist University,
no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. Por isso ele diz que este seria o seu último, provavelmente, sua última mensagem como professor desta instituição. Nós reconhecemos o seu ministério, somos gratos a Deus. Os alunos tiveram um momento especial com ele esta semana, mas queremos louvar a Deus pela sua vida e seu ministério. E certamente, com a certeza de que Deus vai acompanhar a ele e sua família nessa nova fase do seu ministério de serviço à igreja, sobretudo também o serviço a Deus. Okay? Que Deus o abençoe e continue realmente seguindo e utilizando o professor Borowski.